Então, gente, boa tarde, bem-vindo a mais uma aula de cromatografia. Espero que esteja tudo bem com vocês. E, assim, eu gostei muito das nossas atividades aí dessa última semana. Nem todo mundo ainda me viu as fotos, mas tiveram umas fotos bem legais, que já estão lá no fórum. Hoje de manhã eu respondi. O glossário também, achei que vocês colocaram os conceitos, participaram bastante, tá? E tem aluno que ainda não fez, que era para fazer até agora, às 2 horas. Alguns me mandaram mensagem, falaram que estão com algumas dificuldades, alguns problemas, então eu resolvi estender o prazo um pouquinho mais. Tá? As fotos, eu estendi o prazo até amanhã, às 23h59. E o glossário eu estendi até hoje também às 23h59. Na verdade, o glossário vai ficar aberto o curso inteiro. Mas para eu fazer a avaliação dos 2 itens, eu coloquei até o limite de tempo até hoje à noite. Então, quem não fez ainda, né, e tem que fazer, tem até hoje à noite para poder estar inserindo lá os 2 termos do glossário. Alguém está com alguma dúvida, gente, quanto a essas atividades que foram realizadas? O pessoal estava com dúvida lá na atividade glossário que o termo não aparecia. O termo só aparece quando eu aprovo o termo para aparecer. Tá bom? Eu configurei assim porque aí eu já ia avaliando e aprovando os termos. Alguns termos estavam repetidos. Eu excluí. E tinha um termo lá que estava trocado, tinha uma definição e o termo era outro, o termo não correspondia àquela definição. Então, eu excluí ele também. Então, depois vocês conferem. Então, aí, gente, antes de começar a nossa aula, eu queria mostrar, como a gente vai continuar o assunto de cromatografia em papel, eu queria mostrar para vocês, né, as fotos de vocês mesmos. Vocês mesmos fizeram e teve umas que ficaram muito boas mesmo. Acho que principalmente quando o pessoal usou a acetona como fase móvel, ficou muito bom. Ficou melhor que o álcool 70, né? Que teve alguns casos. E não sei se alguém fez com solvente diferente, eu acho que não, né? Fui eu que tentei fazer com aquele removedor de esmalte, que é basicamente acetato de etila, que não ficou bom também. O pessoal que fez acetona, eu acho que teve um dos melhores resultados, né? E aí eu estava pensando um pouquinho, né, nessas estruturas, por que foi bom utilizar a fase móvel, a acetona? Então, se a gente pensar aí em termos da estrutura química, né, desses solventes da nossa fase móvel, o que a gente tem? Então, eu vou desenhar as estruturas aqui para vocês. Prontinho. Então, aqui, né, a gente teria os 3 solventes que a gente testou como fase estacionária. A água, na verdade, como fase móvel. A água, na verdade, é a nossa fase estacionária. Mas tanto se a gente usou o álcool 70, quanto a acetona que a gente usa em casa para tirar esmalte, provavelmente tinha um pouquinho de água nos 2 casos, né? E o que a gente observa olhando para as estruturas aqui dessas substâncias? Quem seria a mais polar? A água. Porque ela não tem nenhuma ligação apolar, ela não tem nenhuma ligação carbono e hidrogênio. O carbono e hidrogênio tem eletronegatividade muito próxima, tá? Carbono e hidrogênio dividem os seus elétrons igualmente e não formam dipolo. Então, a água aqui é o mais polar, onde eu tenho a ligação oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é o mais eletronegativo. Então, ele atrai os elétrons para si e adquire uma carga parcial negativa. E os hidrogênios são menos eletronegativos, têm menor capacidade de atrair os elétrons, vão adquirir uma carga parcial positiva, tá? Por isso que essa molécula é polar. Aqui, agora, olhando para a acetona e olhando para o álcool, quem é o mais polar? O álcool ou a acetona, que é mais polar? O álcool é o mais polar. Por quê?
tanto aqui quanto no álcool, eu tenho ligações carbono-hidrogênio, que não são polares, são apolares. Porém, aqui no álcool, eu tenho uma ligação oxigênio e hidrogênio aqui. Essa ligação forma um polo, um dipolo aqui. Como acontece aqui na água. O oxigênio vai adquirir carga negativa e o hidrogênio positiva. E a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio é grande. Aqui eu não tenho ligação oxigênio e hidrogênio, mas eu tenho uma ligação dupla carbono-oxigênio, que também vai me gerar um dipolo, também vai gerar uma carga parcial negativa no oxigênio, que é mais eletronegativo, e uma carga parcial positiva no carbono. Só que a ligação OH é mais polarizada do que a ligação C dupla O, porque a diferença de eletronegatividade aqui, ó, é maior. E além disso, a gente tem outros fatores que a gente estuda lá na química orgânica que estabilizam essas cargas. Já ouviram falar do fator indutivo? A gente tem os fatores de indutivo e de ressonância. Nesses casos aqui, a gente não tem ressonância em nenhum dos casos. Para ter ressonância, a gente precisa ter mais de uma ligação dupla. A gente precisa ter ligação duplas e simples alternadas. Mas aqui, por fator de indução, os grupos aí que têm a ligação de hidrocarboneto, CH, eles doam elétrons, tá? Então, eles estabilizam essa carga positiva, por exemplo, né? Que está aqui nesse carbono. Então, aqui, ó, eu tenho dois grupos metilas estabilizando esse dipolo. Enquanto que aqui eu tenho um dipolo ligado somente, né, a mais um grupo. Então, esse dipolo, ele é ainda acentuado quando é comparado com a acetona. Apesar dela ter ficado assim, né, grande as manchas, é interessante que a gente consegue ver bem as cores, e ficou bem bonita, né? Essa primeira aqui eu acho que é o preto. Então, a gente consegue ver que tem até um roxinho aqui em cima, depois um azul, depois um laranja e ainda ficou um marrom agarrado aqui. Quase todo mundo que fez com canetinha verde também deu para ver a separação aí dos pigmentos amarelos e do pigmento azul. Esse 3 aqui eu acho que é o marrom, então deu para ver a separação de um laranja com um azul. Aqui também deu para ver o roxo, né? Também deu para ver a separação aí do rosa com o azul. Olha, aqui também é roxo, a gente consegue ver. Então, ó, olha, teve algumas canetinhas, por exemplo, essa. A gente consegue ver 3 cores, né? Um rosa, um azul e um verde. Então, quem achou aí que não separava, a gente começa a ver que cromatografia separa, né? Serve para separar as coisas. E aí a gente já pode começar, né, a inferir algumas coisas. Por exemplo, esse pigmento verde nessa figura, né, ele foi mais retido pela fase estacionária. Então, ele é mais polar, porque a nossa fase estacionária foi água e é polar. O pigmento rosa, né, foi menos retido. Então, ele é mais apolar. E lembrando, né, que a gente não conhece as estruturas desses pigmentos, né? Mesmo sem conhecer a estrutura, a gente consegue aí visualizar o que é mais polar e o que é menos polar. E olha uma coisa engraçada, né? Existem vários pigmentos que são azuis. Não é uma estrutura só que vai dar a cor azul. Então, a gente observa que a gente tem um azul aqui, que foi mais carregado, né? E um que ficou mais retido. Então, provavelmente, são substâncias diferentes, apesar de apresentarem a mesma cor, né? A aula de hoje, então, pessoal, a gente vai continuar falando mais um pouquinho de cromatografia em papel. E a gente já vai, né, pegando um pouquinho mais dessa teoria que a gente vai aplicar na nossa 4ª aula, que eu já liberei ela aqui para vocês hoje,
que é a cromatografia em camada delgada. Mas antes de a gente passar para a cromatografia em camada delgada, a gente vai fechar aqui a parte de cromatografia em papel. E eu trouxe aqui para exemplificar um pouquinho, né, da aplicação da cromatografia em papel, um artigo, que é a análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. Desse artigo, eu preparei, né, uma pequena lição, tá, para vocês fazerem aí durante essa semana. Gente, esse artigo é bem interessante e até uma prática, tá, que a gente ia fazer em consórcio aí com o pessoal com a Jéssica, da Orgânica. A Jéssica ia preparar os extratos e a gente ia fazer a cromatografia. Só que com essa questão aí do ensino remoto, acabou que a gente não conseguiu, né? Mas esse artigo, né, ele mostra como a gente prepara os extratos vegetais a partir dos pimentões coloridos e faz a cromatografia em papel com esses extratos. E nesses extratos, né, a gente detecta aí a presença de algumas substâncias, que são os carotenos, as criptoxantinas e as capsaantinas, que eu até já usei de exemplo na minha outra aula aí para vocês. Mas esse artigo, né, é para exemplificar, né, a aplicação aí da cromatografia em papel e para a gente praticar também um pouquinho. A ideia era essa. Então, quem quiser fazer a leitura do artigo, é bom ler o artigo antes de fazer a lição. Porque a lição é cromatografia em papel e pigmentos. A gente trabalhou até o momento com os pigmentos coloridos das canetinhas, só que a gente não viu as estruturas deles. E o que a gente traz de novo aqui nesse artigo? Que é apresentado para a gente as estruturas dos pigmentos que estão presentes aí nos pimentões, amarelo, verde e vermelho. E olha, o que a gente vê em comum, né, nas estruturas desses pigmentos? Esse monte de dupla ligação, né, gente? Esses pigmentos, né, que só tem carbono e hidrogênio, tá vendo? Esses três primeiros são chamados de carotenoides. Beta-caroteno a gente ouve falar dele direto, porque ele é um precursor aí da vitamina A. Então, a mãe, a avó sempre manda a gente comer mamão, comer cenoura, porque a gente tem que comer beta-caroteno. E a gente tem aí, né, as chamadas criptoxantinas, que são estruturas parecidas com beta-caroteno. Tem também, né, esse monte de ligação dupla e simples alternada, só que eles são monohidroxilados, que a gente chama. Eles possuem uma hidroxila. Observem, né, que os carotenoides, se eu for analisar a estrutura deles em termos de polaridade, eles não apresentam nenhum momento de polo. Eles não têm formação de dipolo, né? Eles só têm ligação carbono e hidrogênio, que são apolares. Quando eu passo aqui para a criptoxantina, eu observo que ela já tem a formação de um dipolo, por causa dessa hidroxila. Mas eu vou falar, nossa, ela é muito polar. Ela é relativamente polar, comparada aos carotenoides. Mas ela tem toda uma parte aqui que também não é polar. E a gente ainda tem a capsaantina e a capsorubina, que são chamadas xantofilas. São chamadas de xantofilas. Xantofilas mais polares. São aquelas que possuem mais de uma hidroxila na sua estrutura. E também podem possuir carbonilas, ó, ligação carbono dupla O, que vai fazer o quê? Que essas estruturas aumentem as suas polaridades, porque eu vou ter mais formação, né, de dipolos elétricos. Então, aqui esse artigo, a gente começa a relacionar as estruturas com o resultado que a gente obtém na cromatografia. Então, isso daqui é uma cromatografia em papel. E a fase estacionária é a água, que é polar, e a fase móvel, se eu não me engano, aqui foi o hexano. Isso mesmo, ó, hexano com 5% de acetona. Então, foi uma fase móvel bem apolar. Então, o que aconteceu?
Os carotenos, que são as estruturas mais apolares, que são hidrocarbonetos, interagiram mais com a fase móvel e percorreram mais a fase estacionária. As xantofilas, que só tem uma hidroxila, né, ficaram aqui no meio. Tiveram uma polaridade intermediária na cromatografia. E as xantofilas mais polares, que são aquelas que têm mais de uma hidroxila na estrutura, que também podem ter ligação carbono dupla O, ficaram mais retidas na fase estacionária, que é polar. Então, esse exemplo desse artigo ilustra bastante isso. E é lógico, gente, que não existem, né, só esses pigmentos, existem vários pigmentos na natureza. Aqui eu tinha até separado um videozinho para mostrar para vocês, falando de outros pigmentos vegetais. Então, ele fala um pouquinho de clorofila, que aí são os pigmentos que dão, principalmente essa cor verde, né? Que dão a cor verde aos vegetais e às plantas em geral. Aqui ele não vai mostrar as estruturas, tá, gente? Só vai apresentar os pigmentos e os alimentos que estão presentes. Mas como nós somos químicos, a gente vai querer saber as estruturas. E aqui é uma curiosidade, né, interessante, que a clorofila também está presente nas frutas, enquanto elas estão verdes, né? Então, por isso que a gente chama, né, manga verde. Só que à medida que elas vão amadurecendo, a clorofila vai sendo substituída, então, pelos carotenoides e pelas xantofilas. Os carotenoides são aqueles pigmentos de cor amarelada, alaranjada, e as xantofilas são mais vermelhas. Em termos químicos, os carotenoides são hidrocarbonetos e as xantofilas já são hidrocarbonetos que possuem hidroxilas e outros átomos de oxigênio. Agora, os carotenoides. Pelo menos a gente já conhece a estrutura de três, do alfa, do beta e do gama. Aqui, gente, só uma curiosidade também, né, em termos químicos. A clorofila, quando a gente cozinha ela, por exemplo, quando a gente faz a couve e coloca no fogo, com o tempo, se a gente deixar ele muito tempo, ela vai ficando amarronzada, porque a clorofila se degrada, né, num composto marrom. Já os carotenoides, eles são resistentes, né, à temperatura, a essa cocção, mas eles são frágeis à oxidação do ar. Então, com o tempo, se a gente pega um mamão que está laranjinha e deixa lá na fruteira, com o tempo, é aquele laranja, né, ir embora. Tá preto, amarronzado. E aí, para quem quer prevenir o envelhecimento e doenças cardiovasculares, os carotenoides são importantes, né? Melancia é rica em carotenoides, tomate, cenoura, os pimentões coloridos. Um outro pigmento aí presente, tá, nos vegetais é a betaleína, que é um pigmento mais para o roxo. Na beterraba, na pitaia, casca da berinjela. E a gente aí tem uma outra classe de pigmentos, de compostos muito importantes na química orgânica, na bioquímica. Vocês vão ouvir falar algumas vezes, principalmente se vocês continuarem aí na carreira da química, ou se vocês forem fazer farmácia, ou nutrição, né, ou bioquímica, vocês ainda vão ouvir falar muito aí dos flavonoides. E os flavonoides representam muitas e muitas cores, e eles são extremamente importantes para a saúde. Eles possuem diversas atividades biológicas. A gente também tem as flavonas, e aqui são os alimentos ricos, né, em flavona. A gente tem os taninos, que apresentam coloração vermelho e marrom, e exemplos de alimentos que são ricos em taninos, né? Feijão, romã, e é isso. É só um título de curiosidade mesmo que eu queria mostrar o videozinho para vocês, e que como essas substâncias estão presentes, né, no nosso dia a dia. E elas são analisadas, podem ser analisadas aí através das
análises cromatográficas. Então, gente, o que tem lá para a gente essa semana? No nosso ambiente virtual, né? Tem o livro de cromatografia em papel 2, que vai falar um pouco mais a profil papel, que a gente já viu até agora. Ele vai falar, né, que é possível a gente fazer 2 tipos de análise aí, utilizando cromatografia em papel. A gente pode fazer análises qualitativas e quantitativas. Sendo que a análise qualitativa é a mais comum e é a mais utilizada para essa técnica. E o que é essa análise qualitativa? A gente busca somente identificar os compostos que estão presentes ali na amostra. E essa análise é feita por quê? Por comparação dos fatores de retardamento, dos RFs. E, como eu já tinha até falado para vocês na próxima aula, né, a gente aplica as amostras em uma mesma tira de papel e compara, então, a altura entre elas, para saber se é a mesma substância ou não. Geralmente, a gente tem que utilizar uma substância padrão. Por exemplo, se eu quero determinar a presença de um carotenoide no extrato de melancia, eu tenho que ter o padrão do carotenoide para comparar com a amostra de extrato da melancia. Senão, eu não tenho como afirmar que alguma daquelas manchas do extrato da melancia é o carotenoide, ou se qual mancha é. Tá? Então, é feito por comparação essa análise qualitativa. E é feita pela altura que cada mancha, né, sobe durante o processo aí de eluição. Ou por comparação dos fatores de retardamento. Se eu não consigo visualizar, se eu não tenho a placa para ver, a placa cromatográfica, a tira de papel, eu posso verificar, né, os RFs. E exatamente esse exemplo, né, que a gente já vem discutindo e falando sobre ele, que é o exemplo do artigo. Só, gente, que é possível ainda eu fazer uma análise quantitativa de cromatografia de papel. Só que ela não é muito utilizada. Por quê? Porque ela pode ter erros muito grandes, em torno de 20%. Porque imagine só, como que você vai determinar a quantidade, por exemplo, de caroteno que tem nesse extrato dessa amostra 2? Você consegue identificar que nessa amostra 2 tem carotenoides, né? Tem caroteno. Se eu comparar essas 2 manchas. Mas como que eu vou determinar a concentração de caroteno nessa mancha? É difícil fazer isso, mas é possível, só que acaba tendo muito erro embutido. E qual que é a forma de eu tentar descobrir qual é a concentração de carotenoides? Vamos pegar aqui a criptoxantina, que é essa mancha aqui, porque ela está mais visível. Eu consigo ver, assim, mais ou menos, né? Que parece que tem mais criptoxantina na amostra 2 do que na amostra 1. Mas como que eu vou confirmar isso? Para eu saber essa análise quantitativa, é um método mais confiável, porém o mais laborioso, é o que dá muito trabalho, é eu preparar soluções padrão do analito em questão e realizar a cromatografia em papel de todos os padrões nas mesmas condições da amostra. Então, olha só, eu vou pegar o meu padrão, a minha substância criptoxantina, que eu tenho lá no laboratório, que eu comprei, e vou preparar soluções, né, dessa criptoxantina, em pelo menos aí 5 concentrações diferentes. E vou fazer a cromatografia aí dessas 5 soluções que eu preparei. E aí, depois, eu vou reportar todas as manchas referentes ao analito e medir a massa. Então, né, eu vou ter aí 5 círculozinhos para reportar, mais a da minha amostra, 6. Então, eu fiz a cromatografia em papel, depois eu vim com uma tesourinha, né, e vou reportar aqui. Não só da amostra, mas também das outras soluções padrão que eu preparei, né, de concentração conhecida. E aí, então, eu vou construir um gráfico, que é uma curva de calibração. Vocês estão lembrados aí da curva de calibração? A gente vai falar bastante aí de curva de calibração.
E aí, então, o que a gente vai fazer? Recortar as manchas e construir uma curva de calibração, escrevendo o log da concentração das soluções que eu preparei versus a massa. E aí, então, né, eu vou obter uma equação da reta. A gente espera ter uma reta, mas nem sempre isso é possível, tá? E a gente calcula, então, a concentração da amostra desconhecida. Essa curva de calibração, gente, eu vou explicar e passar um momento aqui, né, com vocês, só explicando sobre ela, tá? Aqui, só estou explicando dentro da cromatografia em papel como a gente faz essa análise quantitativa. Na química, basicamente, toda análise quantitativa, a gente constrói uma curva de calibração. Ou a gente faz titulação, ou a gente faz curva de calibração. Vocês são técnicos em química, já sabem disso. Ou você titula no laboratório, ou você constrói uma curva de calibração. Então, essa, né, é o método mais confiável, é a forma mais confiável da gente obter uma resposta quantitativa da cromatografia em papel. É preparar, então, soluções padrão, recortar, medir a massa da mancha e construir, então, a curva de calibração. Há ainda uma outra opção de análise quantitativa em cromatografia em papel. É se a gente conseguir extrair a amostra do papel. Então, uma outra forma é a gente recortar a manchinha e tentar extrair ela do papel com determinado solvente. Por exemplo, eu sei que as criptoxantinas são muito solúveis em metanol. Então, eu recorto a manchinha referente à criptoxantina e extraio essa mancha, né, utilizando o metanol. Eu coloco esse papel mais a criptoxantina no metanol. E o que eu espero? Que o papel volte a ficar branco e que toda a criptoxantina vá para o metanol. E eu ainda espero, com uma pinça, tirar o pedacinho lá do papel branco lá de dentro. Ou filtrar, né, aquele papel. E o solvente não pode dissolver o papel. Tem que dissolver só a substância que está ali na mancha. Pode fazer uma nova curva de calibração e determinar, por exemplo, a concentração por espectrofotometria. Vocês já estão estudando espectrofotometria? Espectrofotometria, gente, é uma técnica que usa a luz para determinar a concentração de uma substância. Geralmente luz visível e luz ultravioleta. Então, já que estamos falando de curva de calibração, vamos relembrar. Então, o que seria, né, essas soluções padrão que eu tenho que fazer para obter uma curva de calibração? Imagine, então, né, que a gente quer determinar, não tem nada a ver com cromatografia, tá, gente? É só um exemplo para a gente relembrar como que faz curva de calibração. Que a gente queira determinar a concentração de íons de cobre em uma amostra. Mas para determinar isso, eu preciso construir uma curva de calibração. Como que eu vou construir essa curva de calibração? Eu tenho que preparar ali, concentrar soluções de concentração conhecida, para eu preparar minha curva. Então, eu peguei um sal de cobre, que vai ser o meu padrão, o cobre 2+. Eu sei que ele é azulzinho, observe que as soluções aí ficaram azul, né? Ficaram azuis. E aí eu preparei soluções em diferentes concentrações. Preparei 5. Uma curva de calibração boa, né? Ela tem no mínimo aí 5 pontos. Para eu construir qualquer curva, né? Curva não, né? Essa curva, na verdade, a gente quer que no final ela se pareça com uma reta. Quanto mais próxima de uma reta, melhor. Menos erro eu vou ter na minha análise. Tá? E mais confiável ela vai ser. Então, para eu desenhar uma reta, né, gente, lá na estatística, na matemática, eu preciso de pelo menos 3 pontos. Tá? Para eu relacionar o x com o y. Para eu relacionar uma função. Tá? Eu preciso de, no mínimo, 3 pontos. Mas 3 pontos é pouco, não é legal. Então, a gente sempre trabalha aí com um mínimo de 5 pontos. Se eu quiser preparar 10, posso preparar 10. Vai ser melhor ainda. Minha curva vai ficar mais bonita,
mais confiável. Se tiver algum ponto que estiver fora ali da reta, eu vou ter a opção de descartar ele e ainda ter uma curva de calibração confiável. Então, aqui eu preparei, né, 5 soluções na concentração de 1 miligrama por ml, 2 miligramas por ml, 5 miligramas por ml, 8 miligramas por ml e 10 miligramas por ml. Observe que a minha amostra não está aqui. A minha amostra ela não participa da construção da curva de calibração. Eu uso a curva de calibração no final, quando ela está pronta, para eu determinar a concentração da minha amostra. Minha amostra não está aqui. O que eu tenho aqui são as soluções que eu preparei. Eu fui lá no laboratório, pesei a massa na balança e dissolvi em água. E exatamente nesses volumes. E obtive aqui, então, né, as minhas 5 concentrações. O que eu faço agora, então? Eu tenho que medir, né, um sinal analítico dessas concentrações. Geralmente, o mais fácil, principalmente para a gente em Itaperuna, é medir a absorvância pela espectrofotometria, porque aí a gente tem um espectrômetro, que é um equipamento que vai emitir luz, e eu consigo passar a luz por essa amostra e ver quanto que essa amostra absorve daquela luz, né? Então, eu vou construir uma curva de calibração, aqui nesse meu exemplo, de concentração versus a absorvância. Então, eu vou construir uma tabelinha onde eu tenho as minhas concentrações, que eu preparei, que está aqui. A gente escolhe esses valores, né? Esses valores a gente escolhe com base no que a gente espera que tenha na amostra. E aqui eu vou obter, né, a resposta do meu equipamento, que a gente chama de resposta analítica, ou sinal analítico. Então, eu fui lá, levei essas soluções no espectrofotômetro e obtive esses resultados aqui de absorvância, o tanto que essas soluções estão absorvendo. E agora, eu peço, então, o programa, pode ser o Excel ou qualquer um outro que gere gráfico, né, para gerar esse gráfico. Eu posso fazer na mão? Posso também, mas dá muito mais trabalho. Vamos utilizar o Excel aí, que é mais fácil. E ali no próprio Excel, eu consigo traçar, então, a minha curva. Observe que os meus dados ficaram bonitinhos. Olha como é que a maioria dos pontos ficou em cima da reta. E eu consigo também pedir a função da reta e também pedir o meu coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente, quanto mais próximo de 1, quer dizer que melhor os meus pontos se encaixam na reta. Quer dizer que, olha só o nome, coeficiente de correlação linear. É o quanto o meu x se correlaciona com o meu y linearmente. Isso na química é muito legal. Porque o que é o meu x? É a minha concentração. E o meu y é o sinal que eu estou medindo. Então, se eu aumento a concentração, eu estou aumentando o sinal linearmente, para formar uma linha. Então, se eu tenho esses 5 pontos, eu posso ter qualquer concentração entre os pontos, né? Eu tendo a equação da reta, eu consigo descobrir a concentração em qualquer ponto dessa reta. Então, a minha amostra, que eu não sei a concentração, o que eu faço com ela? Levo ela no espectrômetro. Então, vamos supor que eu meça lá que ela mediu 200, tem a absorção de 200. Então, basta, né, eu relacionar aqui no meu gráfico aonde, se o eixo, se o y é 200, aonde que está o x. Olhando aqui, eu já poderia dizer que a minha amostra desconhecida teria uma concentração aqui em torno de 7. 7 o quê? Miligrama por ml, que é a unidade que eu estou usando. Que eu escrevi aqui no eixo, tá? Mas é a unidade dos dados. A absorvância não tem unidade. Então, vai ser aqui 7. Se eu quiser descobrir o valor exato, não é olhando assim, o que eu faço? Eu jogo na equação da reta.
Todo mundo sabe que f de x é a função de x. Quem é em função de x é o y. Então, f de x é a mesma coisa que y, tá, gente? Então, era a mesma coisa que está escrito. Y é igual a 28,7x mais, esse número aqui é enorme, né? 3,15. Eu poderia aproximar. Não aproximei porque o Excel me deu esse valor aqui. E eu teria o valor mais exato, né, assim, mais preciso, de melhor qualidade. Então, isso aqui, gente, foi só para a gente relembrar mesmo essa parte de curva de calibração. E a gente vai voltar isso aqui dentro da cromatografia. Em cromatografia de papel, isso aqui é utilizado? Muito, muito pouco. Porque a gente faz muito, muito pouco esse tipo de análise quantitativa na cromatografia em papel. Mas a gente vai usar muito aí quando a gente for ver cromatografia líquida de alta eficiência e também quando a gente for ver cromatografia gasosa, que aí a gente faz muita análise quantitativa. E aí a gente não pode esquecer da nossa curva de calibração. Vocês também, como técnicos em química, curva de calibração tem que saber. E aí é isso tudo que está explicando aqui. O nosso livro tem outros capítulos. Vou passar rápido aqui para vocês, que o nosso tempo já está chegando ao fim. A cromatografia em papel que eu mostrei para vocês, tá? Ela é a mais utilizada e é chamada de cromatografia ascendente, porque o solvente sai de baixo para cima, então ele ascende, né, através da capilaridade. Mas existem algumas variações aí da cromatografia de papel. A gente pode ter a cromatografia de papel descendente. Só que ela é meio difícil de executar, porque você precisa ter uma curva cromatográfica específica. Uma que tenha um lugarzinho aqui, ó, para você pôr o solvente em cima e você colocar o seu papel dessa forma. Então, ele vai subir um pouquinho por capilaridade e depois a fase móvel vai escorrer aqui por força da gravidade. Muito pouco utilizado. Nunca vi, trabalhei muito tempo em laboratório de pesquisa, nunca vi ninguém fazer. E um outro tipo é a cromatografia circular. A gente recorta o papel no formato de um círculo e põe a amostra no centro desse círculo. E aí a gente coloca essa amostra para correr numa placa de Petri. E aí a gente obtém manchas, tá? Nesse formato que está aqui. Também é muito pouco utilizado, tá? Às vezes a gente faz porque fica visualmente bonito, né? É muito utilizado, às vezes, por professor para ilustrar no ensino médio, poder falar da separação das cores, gera imagens muito bonitas, mas tem poucas aplicações práticas aí, para a gente identificar substâncias ou para a gente quantificar substâncias. E a gente ainda pode ter a cromatografia bidimensional. Essa, sim, é muito utilizada, não só na cromatografia em papel, mas também na camada delgada. Como que é feita essa cromatografia bidimensional? A gente corre a tira de papel 2 vezes. A gente corre primeiro em uma direção e depois na segunda direção. Então, observem só como que é feito. Eu preciso cortar uma tira de papel ou ter uma placa cromatográfica maior e aplicar uma única amostra no único ponto. Então, observe que parece que ficou toda essa parte aqui, né, sem utilização, mas é porque ela vai ser utilizada na segunda vez que a gente realizar a corrida cromatográfica. Então, esse único ponto que a gente aplicou, né, ele vai eluir uma primeira vez, e aí ele vai originar diversas manchas. E esse tipo de cromatografia é muito utilizada para eu confirmar, por exemplo, se essa mancha aqui, essa segunda, é realmente uma única substância. Ou não, se ela é mais de uma substância. Então, para eu confirmar se cada mancha dessa é uma só, ou se eu tenho mais de uma substância dentro de cada mancha, o que eu faço? Eu viro essa placa. Então, vamos imaginar isso, que eu fiz a cromatografia dessa forma. E aí, coloquei o solvente desceu, e essa manchinha deu origem a 3 outras manchas, dessa forma. E aí eu quero confirmar, né, se essas manchas são uma única substância. Então, eu pego essa mesma placa, ou essa mesma tira de papel, e coloco para correr de novo. Só que agora eu coloco ela para correr assim.
E aí as manchinhas vão subir para cá. Se essa substância aqui for uma substância pura, o que eu vou ter depois, no final da segunda vez que eu colocar para correr? Eu vou ter mais uma única mancha. Agora, se essa aqui for referente a duas outras substâncias, o que eu vou ter no final? Duas outras manchas. Então, essa mancha aqui, que quando eu corri uma única vez assim, parecia que era uma substância só, na verdade eram duas substâncias em cima do mesmo ponto. E essa terceira aqui é uma só, do jeito que eu desenhei aqui. Então, é exatamente o que está mostrando essa figura aqui. Então, olha só, vamos pensar. Essa primeira mancha aqui, a mais polar, a que ficou mais retida, ela não é uma substância pura. Vocês veem que ela se dividiu. Na segunda vez que eu corri, ela se dividiu em 3 pontos. Nenhuma delas é uma substância pura, nenhuma. Esse segundo aqui, né, essa segunda mancha, ela também tem 3 substâncias nela. A terceira tem 2. Essa penúltima aqui tem 2 também, né? E a última aqui tem 3. Esse tipo de cromatografia é utilizado quando a gente trabalha com amostras muito complexas, que a gente sabe que tem muitos compostos ali. E a gente faz, né, esse tipo de cromatografia para confirmar se a minha substância está realmente pura ou não. Nesse exemplo que está aqui na plataforma, nenhuma dessas manchinhas aqui estão puras, mesmo que a princípio elas pareciam estar. E por fim, gente, o último tópico aí desse livro é também o último tópico da aula passada, né? Que fala sobre os métodos de detecção, que é quando eu estou trabalhando com substâncias que são invisíveis. E aí eu já falei para vocês que existem 2 tipos básicos, né, de reveladores, 2 tipos básicos do meu método de detecção, né? Na cromatografia, em papel, em camada delgada, o meu método de detecção é sempre o uso de um revelador, que pode ser físico ou pode ser químico. E aqui também os exemplos que eu já mostrei para vocês na última aula, né? Mas são outros, né? Outras imagens. Aqui é quando eu estou revelando na luz ultravioleta, então eu consigo ver as manchinhas. E aqui eu revelei usando o iodo molecular. E é isso, pessoal. E aí uma coisa que eu não tinha falado para vocês, e que vai aparecer agora, principalmente lá no artigo, são os grupos cromófilos, que são os grupos que são detectados por luz ultravioleta ou são coloridos, tá? Os grupos cromófilos são aqueles que têm ligações simples e duplas alternadas. E agora sim, hoje eu acabei de falar de todo o conteúdo dessa aula, de tudo que está no livro e que está no artigo.